Shalom pessoal, Rabino Jacques e o José aqui. Imagino que nesses dias de tanta tribulação, as pessoas devem estar muito preocupadas, muito angustiadas, porque eu estou recebendo muitas perguntas sobre a morte, o que acontece depois que a gente morre, o que diz a tradição judia. Talvez as pessoas estão procurando algum tipo de garantia, né, que eu reassegure que tudo vai dar bem. Eu, apesar de eu não ter bola de cristal, tenho certeza que tudo vai dar bem. Se não está bom, é porque ainda não terminou. Então, segura as pontas aí. Porém, vamos começar com o seguinte. Qual é a diferença entre o básico, né, entre o judaísmo e o cristianismo, ou até mesmo o Islã, que é outra religião monoteísta com a qual a gente tem que acaba se relacionando. A primeira coisa é a seguinte, eu creio que há duas características únicas do judaísmo que o separam das outras religiões, sobretudo do cristianismo e do Islã. Primeiro é que o judaísmo é uma religião tribal, ou seja, é uma religião para os judeus, né, para quem é parte da tribo, enquanto que as outras religiões, o cristianismo e o Islã, se veem como uma religião para todo mundo. E, portanto, eles procuram adeptos. Ou seja, apesar que o judaísmo se preocupa com outros povos, eu já vou falar sobre isso, o judaísmo, na verdade, ele existe para os judeus, né? Segunda coisa é que o judaísmo é uma religião de prática, não de credo. Enquanto que, por exemplo, o cristianismo tem fórmulas, né, catecismo, o Islã tem uma fórmula, só há um Deus, que é Allah e Mohammed, Maomé, seu profeta. O judaísmo é uma religião de prática. Tem havido gente que tenta criar as doutrinas, o que é o básico do judaísmo, mas não há um entendimento. Ou seja, ninguém pode dizer ser judeu é tal coisa. Tá? É diferente. Ou seja, o judaísmo é como nós praticamos, como nós rezamos, como nós vivemos a nossa vida, etc. Eu diria que a parte principal do judaísmo é a ideia do que se chama de Brit, por isso a minha organização chama Brit Brachá, por falar nisso. Se você quiser aprender mais sobre o judaísmo, vá a www.britbrachá.org e pode aprender mais, vou colocar aí nas notas, né? Mas o Brit é um pacto. Um pacto entre Deus e os judeus, ou entre Deus e a humanidade. Deus tem certas funções, a humanidade tem outras, né? Mas, bom, agora entrando no âmago da questão. O que o judaísmo diz sobre a morte, sobre a vida depois da morte? Claramente, não era uma preocupação enorme dos israelitas, porque na Bíblia inteira só tem um capítulo que fala um pouco sobre a ressurreição, mas nada sobre o que acontece depois que você morre, etc. Nós temos, por exemplo, em Deuteronômio 6:2, que nos diz que você cumpra esses mandamentos para que os seus dias sejam longos na terra. Ou seja, há claramente na Bíblia a ideia de que se a gente cumprir o nosso pacto, Deus vai nos tratar bem. Nós vamos viver bem, nós temos uma vida boa, uma vida próspera, etc. Né? Então, e como eu digo, a preocupação da Bíblia é esse mundo aqui agora, não o mundo futuro. Sim, há na Bíblia não há nenhuma menção de céu ou inferno na Bíblia, de maneira nenhuma. Há uma menção de um Sheol. O Sheol seria um submundo. É um submundo escuro, que você vai depois que você morre, tanto bons como maus vão para lá, não importa como... Ou seja, a sua função daqui, próxima parada, Sheol. Tá? E, novamente, e como eu disse antes, só tem um capítulo na Bíblia inteira, que é o capítulo 12 do livro de Daniel, que é um livro muito posterior, que fala sobre a ressurreição dos mortos coletivamente no futuro, né? Porém, como nós vivemos nesse mundo aqui agora,
claramente o foco da religião judaica, da Bíblia também, nesse mundo. E, bom, ou seja, talvez, né, depois, posteriormente, os rabinos acabam dizendo, bom, tem esse mundo aqui e numa era futura, numa era messiânica, vai haver uma ressurreição dos mortos, mas normalmente focado no que acontece nessa terra, né? Mesmo essa vida futura que poderia vir a ter, ela vai acontecer nessa terra, não num lugar celestial, etc. Pelo menos no começo do judaísmo, né? Então, ou seja, vamos dizer, a função do judaísmo é nos enfatizar a que nós vivamos uma vida boa aqui e agora, porque isso é o que Deus quer que a gente faça, né? Então, eu diria o seguinte, ao mesmo tempo, você encontra outras fontes, porque essa é a beleza do judaísmo. O judaísmo tem existido por tanto tempo que você vai encontrar opiniões divergentes, né? Por exemplo, na Mishnah, nós vemos um Rabino Jacó diz que esse mundo é um mero vestíbulo, ou seja, uma sala de entrada para o mundo vindouro, né? E, claramente, dependendo do momento histórico, a ideia de que você vive aqui, por exemplo, você sacrifica nesse mundo para ganhar o mundo vindouro, foi muito foco nela, em momentos, por exemplo, quando os judeus eram mortos somente por ser judeus, né? Então vinha a ideia de que você se chamaria morrer por Kiddush Hashem. Você sacrifica nesse mundo para santificar a Deus e aí você ganha o mundo vindouro, né? Mas eu acho que então você transcende essa vida, você vai mais para lá, né? E eu diria também que posteriormente na Kabbalah começa a haver um pouco mais de foco nisso, aonde nos textos místicos da Kabbalah dizem que a gente pode transcender esse mundo, e até haviam textos que ensinavam para a pessoa a fazer certas meditações nas quais elas simulavam sua própria morte, imaginando a sua alma já tendo saído do seu corpo e estando perto de Deus. Sobretudo nessa época, você encontra muito um foco numa história bíblica que te dá uma sacada, que é o sacrifício de Isaac. O sacrifício de Isaac é, apesar de ser uma história que claramente enfatiza a vida, porque no final o famoso sacrifício de Isaac é a história de um não sacrifício, porque Abraão acaba sacrificando um bicho lá e não o filho dele, né? Que essa é a ideia. Porém, né? Porque antes que antes que Abraão vai matar o Isaac, o anjo aparece e faz ele parar. Porém, nós vemos em vários textos místicos e na Kabbalah a ideia de que Isaac de fato ele morreu e voltou a viver. Ou seja, e a ideia aqui é que você está perto de Deus quando você está disposto até mesmo a morrer pela honra de Deus, pelo nome de Deus, né? Bom, ou seja, peraí. Bom, e também, lógico, os textos enfatizam que a grandeza do Isaac, né, é que ele estava disposto a ser sacrificado, porque, ao contrário do que você vai achar, o Isaac não era um bebezinho, ele era um adulto já quando esse evento aconteceu, né? Bom, vamos lá. Talvez, deixa eu conversar um pouco mais sobre esse inframundo, o Sheol. O Sheol é um lugar debaixo da terra, onde todos vão ir. Judeus e não judeus, todo mundo, segundo essa visão bíblica. Porém, já, digamos assim, ao redor do terceiro século, antes da Era Comum, que é quando já começam a escrever a Mishnah, você já vê a ideia de que talvez as almas dos bons iriam para um lado e dos ruins iriam para o outro. E o lugar onde as almas dos ruins vão chama Gehenom.
que em vários textos a palavra Sheol significa Gehinnom. Tá? Ou seja, seria o inferno. Mas na verdade não é um inferno como você imagina, não é uma danação eterna. O máximo que uma alma fica no Sheol ou no Gehinnom são 12 meses, e depois ela fica purificada, e por isso aí ela pode ascender ao céu. E daí vem a prática judaica de recitar o Kaddish, que é a reza dos mortos, tradicionalmente se fazia por 12 meses depois da morte da pessoa, depois eles mudaram para 11 meses, dando a entender que esse fulano, essa fulana que morreu, não era tão ruim, tão horrível, que ele tinha que você tem que rezar o tempo todo por ele, então você reza 11 meses, deixando o 12º mês o mérito dele ou dela mesmo. Tá? Bom, uma outra coisa que eu acho que é importante saber é que no judaísmo claramente há uma dicotomia, uma separação entre o corpo e a alma. Inclusive, tem uma história super legal na tradição judaica que diz o seguinte: um dono de um vinhedo, né, o vinhedo, você sabe, bom, se você não sabe eu vou te explicar. Você planta as plantas como um teto, e aí as uvas crescem, elas crescem do teto, né? E você põe ela alta para ser difícil de um bicho pegar. Então o dono de um vinhedo contrata 2 sujeitos para serem guardas. Mas como ele não queria que eles roubassem as uvas dele, ele contrata um cego e um sujeito aleijado. Né? Então, por quê? Porque o cego não vai poder ver, o aleijado não consegue chegar lá, não consegue trepar para roubar as uvas. Aí o que eles fazem? Eles se arrumam entre eles e o aleijado diz para o cego: deixa eu me montar nas suas costas, e aí eu pego as uvas e a gente divide. Aí eles fazem isso, pegam as uvas, comem as uvas. No dia seguinte aparece o dono do vinhedo, né? E diz: o que aconteceu com as uvas? Roubaram. Quem foi? A gente não sabe. Como é que eu ia roubar se eu sou cego e eu não vejo? Como que eu ia roubar se eu não consigo chegar lá? Aí o dono do vinhedo disse: você, cego, pega o aleijado e põe ele nas suas costas. Aí ele fez: assim foi que vocês roubaram. E aí ele puniu os 2. E diz que, criando uma semelhança, que numa data futura, né, quando houver a ressurreição dos mortos, a alma vai dizer: mas eu não fiz nada, eu não tenho materialidade, eu não posso fazer nenhum pecado. E o corpo vai dizer: eu sou só carne, sem a alma eu não tenho iniciativa. Né? Tentando ambos se desculparem dos pecados. Aí Deus vai dizer: não, eu coloco vocês 2 juntos para vocês verem como... Aí você vai ser punido. Então, claramente não há a distinção, há o entendimento que há os 2, inclusive, por exemplo, em Eclesiastes 12:7 diz que o pó retorna ao pó, onde ele veio, mas a alma retorna a Deus que o deu. Porém, portanto, para o dualismo, né? Que também claramente existia na filosofia grega que prevalecia naquele então e no cristianismo. Então são 2 entidades separadas. Porém, às vezes até esses 2 elementos aparecem até em conflito um com o outro, com a alma sendo a boa, né, a pura, e o corpo podre, sei lá. Bom, a fonte dos desejos. Porém, também há muitos textos bíblicos que não fazem essa diferença. Talvez um dos nossos maiores sábios, Rambam, ou Maimônides, ele tinha uma visão particular. Para ele, a ideia da ressurreição do corpo é uma coisa importante. Quer dizer, ele acreditava... Nos textos originais, nos primeiros, não aparece. Aí depois, quando começaram a criticá-lo, que ele não acreditava nisso, aí ele escreveu um livro inteiro chamado Tratado da Ressurreição,
onde ele fala que ele sim acredita na ressurreição. Porém, para alguém como Maimônides, né, e para qualquer pessoa que seja assim mais filosófica, a ressurreição do corpo não é o importante. O importante é a alma. O goal da salvação, o objetivo é você melhorar a sua alma cada vez mais tendo uma perfeição intelectual. Que isso claramente é o que Maimônides queria, né? Finalmente, eu acho que é a parte mais interessante, assim, que as pessoas me perguntam: para onde você vai quando você morre? Bom, geralmente para o cemitério, mas você vai se encontrar com os teus seres queridos, o que vai rolar? Complicado, porque é o seguinte: a Bíblia fala, em geral, das pessoas morrerem e irem estar com seus ancestrais. Por exemplo, Abraão morreu por exemplo, Gênesis 25:8, diz que Abraão morreu e ele foi reunido com seu povo, né? E que, por exemplo, Moisés, nós vemos em Deuteronômio 31:16, que ele foi, quando ele faleceu, porque ele desapareceu e que ele está deitado, tá, na companhia dos seus ancestrais. Eu não sei dizer se isso realmente significa o que você gostaria que significasse, ou que, como a prática comum era você ser enterrado em tumbas ou em túmulos que eram coletivos da família, então quando você morria, de fato, você era unido aos seus ancestrais. Porém, eu diria também que, ao mesmo tempo, mesmo hoje em dia, a maioria dos judeus, quando veem isso, acho que assumem que a ideia é, quando você morre, você vai se reunir de alguma maneira com seus ancestrais, né? O que eu posso dizer é o seguinte: quando um judeu morre, muito mais que em qualquer outra religião, nós temos muitos rituais que circundam, né, que cercam toda a experiência da morte, uma maneira especial que o enterro é feito, a Shiva, que são tradicionalmente 7 dias, você fica em casa e você tem as pessoas vêm visitar. E o que eu acho é o seguinte, que mesmo para uma pessoa que acredita, que tem fé, ótimo. Mesmo quem não acredita, porém, eu acho que ter os rituais, as tradições, dão para ela um conforto, sabendo que pelo menos, mesmo que meu ancestral, meu avô, minha avó, sei lá, quem morreu, não está comigo, eu estou fazendo exatamente o mesmo que eles fizeram quando o avô deles morreram. Ou seja, é uma continuidade através do tempo. E eu espero que, para mim, quando eu morrer, minhas filhas, meus netos, meus bisnetos, etc., se eu viver o suficiente, sigam esses mesmos rituais que nós seguimos, né? Então, eu acho que esses rituais, sim, dão muito conforto para as pessoas, né? Enfim, é basicamente isso. Eu tenho certeza que vocês vão ter muitas perguntas, coloquem elas aí embaixo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, dá um joinha, um like. Se você não gostou, dá um like também. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se você não gostou, recomenda para os seus inimigos. Deixa eles perderem o tempo assistindo esse vídeo aqui. E é isso aí. Qualquer coisa, escreve aí. Tchau!